paz do Senhor a todos, esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas nós nos reunimos e, por alguns momentos, conversamos sobre a Palavra de Deus, assuntos especialmente baseados na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A nossa Escola Bíblica acontece, naturalmente, todos os domingos, às 10 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, no Brasil e no mundo, no exterior. Claro, tem a questão dos horários, do fuso horário, e também através do nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar, está aparecendo agora um QR Code que vai te levar ao endereço das nossas igrejas. E se você está aqui participando conosco deste programa no canal do YouTube, não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangero, a quem eu saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos falando da carta à igreja de Sardes. E a carta à igreja de Sardes, nessa continuidade, um aspecto que nos chama a atenção, e nós vamos hoje explorar bastante isso, é o fato de que naquele período profético, que naturalmente também nos alcança, a igreja dos nossos dias, já está aqui esse quadro. Então, no período de Sardes, houve uma operação muito poderosa de Deus para capacitar o homem para a semeadura, para levar a palavra. Nós vemos que aqui nessas primeiras cartas, nas 4 primeiras cartas, houve paulatinamente um declínio da vida espiritual. O homem foi se afastando do projeto de Deus, mas em Sardes houve como que um ponto de retorno. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero ler um texto que está em Marcos 16, 20, e que diz assim: e eles, isso foi no final exatamente do Evangelho de Marcos, e eles, tendo partido, pregaram, falando dos discípulos, por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então eu acabei de mencionar, Douglas, que em Sardes houve a preparação para que a palavra, foi a redescoberta, com Martinho Lutero, achou o tesouro escondido, mas então houve a preparação para a pregação da palavra. A Igreja Apostólica, obviamente, já tinha vivido isso, nunca deixou de haver um remanescente, mas agora nós estamos na Igreja dos últimos dias. Vamos começar então falando sobre essa semeadura, a pregação da palavra. Perfeito. Pastor Sérgio, é muito interessante esse paralelo entre Éfeso e Sardes. No momento que a igreja é chamada em Éfeso, ela precisa do fortalecimento do Espírito Santo na sua plenitude para enfrentar um mundo que estava imerso, né? Na cultura helênica, no paganismo, enfrentar as batalhas interiores, as exteriores. E agora, em Sardes, não é diferente. Ela precisa também sair dos escombros de um período difícil, de escuridão, de trevas espirituais, e o Senhor, na sua infinita, eterna sabedoria, proporciona a essa igreja as 7 operações novamente do Espírito Santo. Por quê? Ela precisaria agora dessa plenitude do Senhor para enfrentar um mundo que estava obscurecido, imerso na religião, né, afastada do Pentecostes. Então ela precisaria sim ser capacitada para trazer agora esse retorno da palavra, voltar-se para a doutrina, né, a revelação do Senhor. Deixa eu te interromper, você já volta. Eu me lembrei de uma expressão que o pastor Gedeu te disse: a palavra havia sido fossilizada. Fossilizada, muito boa essa colocação, porque ela foi fossilizada
porque ela foi para a razão, né? A letra, ela trouxe essa fossilização, ou seja, o que é fossilizado? Aquilo que já está antigo, está parado, e o evangelho que transforma o homem, ele é dinâmico. Amém. A ação do Espírito Santo é uma ação dinâmica, e a igreja em Sardes, para sair daquele momento difícil, precisava da presença gloriosa da operação do Espírito Santo. Um detalhe importante, né, pastor Douglas e os companheiros, os que participam conosco, é que na igreja, no início em Éfeso, a igreja tinha que enfrentar as perseguições, logo depois vem a igreja de Esmirna, que vinham as perseguições do império, o paganismo, por isso aquela operação do Espírito Santo para fortalecer a igreja, e era a igreja entrando na história da humanidade, certo? Entrando neste mundo. Agora, quando a gente olha a igreja em Sardes, mais uma vez vem os 7 Espíritos de Deus para fortalecer a igreja contra uma perseguição também, que agora não era mais de fora, mas de dentro do cristianismo. E a idolatria, o paganismo, já não estava mais do lado de fora também, já tinha sido trazido, inserido dentro do cristianismo. E aí agora essa igreja é fortalecida pelos 7 Espíritos de Deus para enfrentar tudo isso, para romper com tudo isso e para vencer. Então em Éfeso, os 7 Espíritos de Deus fortalecem a igreja no seu início, na sua entrada. Agora, em Sardes, agora a igreja já se prepara, começa a se preparar para a sua saída. A igreja, é por isso a primeira vez agora na parábola não, há uma menção como ladrão, não é isso? Que já é a primeira menção ao arrebatamento. Jesus disse que ele viria como um ladrão. Então, agora a igreja em Sardes não está sendo preparada para entrar, ela está sendo preparada para sair. Por isso, também essa operação dos 7 Espíritos de Deus. Algo interessante é que essas duas igrejas descobriram algo. A igreja de Éfeso descobriu a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Quando ele se revelou aos apóstolos, começando ali aos seus discípulos, o Verbo se fez carne Amém. E habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus. Ele, tanto que vamos ver em Apocalipse, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A igreja de Éfeso descobriu esse tesouro, Jesus. A igreja de Sardes também descobre um tesouro, se formos fazer a correlação com a parábola de Mateus 13:44, não é? A parábola do tesouro escondido. Esse tesouro é a palavra também. Ou seja, essas duas igrejas, Éfeso e Sardes, viveram a plenitude do Espírito. Em Éfeso, Jesus se revelou e deixou para eles o Espírito Santo, que vem sobre eles em Pentecostes, e ali a operação dos 7 Espíritos do Senhor sobre essa igreja, né, que é o Espírito do Senhor, e na igreja de Sardes, para agora trazer a palavra, o tesouro escondido, que foi até uma colocação do pastor Gedeuti. O que tem dentro do tesouro é o que nós vamos ver na próxima parábola, que é a pérola de grande preço, que é Jesus. Ou seja, a palavra vem para mostrar ao homem, né, Jesus, a salvação, a palavra revelada que resgata o homem do pecado. Tem uma questão, nós estamos falando muito da palavra, o Douglas fez agora colocações muito boas. O Jerônimo. Mas é um elogio, né? Te chamar de Douglas. Nosso companheiro. Não é? Mas há uma observação que nós não podemos deixar de fazer. Quando a gente fala da palavra, obviamente estamos falando da Bíblia. Sim. Só que a Bíblia por si só, ela pode ser apenas um livro. Você tem aqui papel, você pode ter digital, você pode ter muitas Bíblias, dicionários bíblicos, comentários, você pode ter muita coisa. Só que, se for apenas isso, ou seja, um compilado de fatos, de histórias, muitas coisas que as pessoas sequer entendem, se for somente isto, não é suficiente. Não é verdade, Douglas? Com certeza, porque a palavra da vida, a palavra inspirada, é a letra, como nós chamamos. Ela alimenta o intelecto, ela traz... A Bíblia por si só
ela é maravilhosa no seu contexto histórico, geográfico, arqueológico. Preceitos morais, Não, ela é extraordinária. Muita coisa, claro. Mas isso vai alimentar o intelecto, a curiosidade, vai dirigir a moral. Mas a palavra viva, ou seja, a palavra revelada, ela é a responsável por alimentar a alma. Ou seja, é a Bíblia com a operação do Espírito Santo. Porque esta operação do Espírito Santo na palavra que desfaz um sentimento, um pensamento equivocado, liberta o homem, salva, é o que nós temos falado nos nossos programas. A palavra revelada é o mistério de Jesus. É Jesus se revelando ao coração do homem. É a salvação. Então, é uma grande diferença, pastor Sérgio. A palavra revelada da palavra na letra. Ela passa por uma operação do Espírito Santo, né, pastor Douglas? E tem um efeito direto no seu coração. A palavra viva tem um efeito direto na sua vida e transforma o coração. Esse é o efeito da palavra viva quando há uma operação, a palavra revelada, quando há uma operação do Espírito Santo. Até uma colocação do Manaim, este é o caminho. Então, é a palavra inspirada. Esse é o caminho. Agora, andar nele é a revelação. Então, para caminhar, para conhecer Jesus, é dinâmico, não é fossilizado, né, pastor Sérgio? Só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. É interessante, quando nós vamos em 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deixar claro para os irmãos, nós não somos contra a letra, nós não somos contra a palavra inspirada, pelo contrário. Claro. Né? A revelação vem na palavra que foi inspirada. E você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Claro. Mas o texto, a letra mata, ou seja, a letra não vai fazer com que você transcenda, com que você tenha a vida eterna. O que vai te fazer ter a vida eterna é o Espírito, porque vivificar significa trazer vida. Ou seja, a letra, ela não vai te trazer vida, ela vai dar bons preceitos para que você possa viver. Mas o Espírito, a revelação, a profecia, o mistério, ele traz vida. Glória a Deus. Ele gera vida em nós. Por quê? Porque é a operação do Espírito Santo através da palavra. Tem um texto, enquanto a gente estava conversando, eu abri aqui, Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, uma pausa aqui. Não é somente a letra, não é somente o conhecimento histórico. Mas Paulo prossegue. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui de um homem que ele perseguia os nossos irmãos no passado, ele ia contra a igreja com cartas para prender e maltratar, porque ele estava baseado num conhecimento histórico e da letra da lei do velho pacto, na sua religiosidade. Mas quando o Senhor Jesus lhe apareceu, ou seja, o Senhor se revelou. Aí foi o Evangelho. O Evangelho apareceu para ele. Eu vi uma luz, eu ouvi uma voz. Então é exatamente isso que nós estamos insistindo. A letra, a religião, ela não vai te transformar. Ela não vai te levar para o céu. Somente uma experiência, um encontro com Jesus pelo seu Espírito Santo. E qualquer um pode ter, você pode ter agora. Eu não tenho. Isso que os pastores estão dizendo, para mim não é realidade, mas pode ser agora em nome de Jesus. Amém. Você pode clamar a Ele, Ele vai entrar no seu coração, não porque eu estou dizendo, mas porque Ele quer. Ele tem vontade, Ele quer abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso? Exatamente. Interessante, pastor Sérgio, que Paulo perseguia quem? Aquelas pessoas que pregavam sobre Jesus. Muito Para ele, interessante. era um Jesus morto, histórico. Ele não conhecia, então ele perseguia, ele não tinha uma experiência. Mas quando Jesus vivo se revela a ele, e é interessante quando o Senhor aparece a Ananias, dizendo: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita, procura por um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando,
e eu vou dizer a ele tudo o que vai acontecer na vida dele. Glória a Deus. Maravilha. Ou seja, esse Jesus, quando se revela, esse Jesus que está vivo, ele se revela e tem profecia, porque o Espírito... Pronto. Espírito de profecia. É o Espírito de profecia, porque Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, quando Jesus se revela, ele se revela para trazer o que é profético. E o que é profético? É aquilo que vem da eternidade, por revelação, passa na vida do homem neste mundo, nesse tempo em que vivemos e volta para a eternidade. Glória a Deus. Ou seja, esse espírito de profecia, ele traz aquilo que está na mente de Deus. Passa pelo homem para transformar o homem, para fazer o homem entender a vontade de Deus e para levar o homem de volta para uma eternidade com Deus. E não há como viver sem o espírito de profecia. Não é? Tem aquele texto em Provérbios, Júlio? Sim. Sem profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso aconteceu na história da igreja, que nós estamos estudando. Quando a igreja histórica se afasta do Pentecostes, deixa de lado a operação do Espírito Santo, acaba a profecia. Então, o que começa a acontecer com essa igreja histórica, com o chamado cristianismo? Começa a se corromper. Entra todo tipo de pensamento humano, ambições humanas, filosofias, o paganismo entra na igreja, porque não há resistência, não há resistência ao mal. Não, se você não tem o sangue de Jesus e o Espírito Santo, não há resistência ao mal. E isso também acontecia no Velho Testamento. Não é? Que matavam os profetas, prendiam os profetas. E errava o caminho, e o Senhor enviava o profeta, eles não ouviam o profeta. Ou seja, sem a profecia o povo se corrompe. E é o risco dos nossos dias, né, pastor Sérgio? Se nós não estivermos voltados para ouvir a voz do Espírito Santo, se nós nos afastarmos do Pentecostes, se nós extinguirmos o espírito de profecia no nosso culto, há corrupção. O homem, ele vira refém do seu próprio entendimento. Ele entra no caminho do engano, ele é cego. Então, nós precisamos lutar por isso e clamar ao Senhor para que o espírito de profecia ele seja de contínuo na nossa vida. Na história de Israel, como os pastores mencionaram, eles não tinham mais a profecia, não tinha mais profeta, o Senhor não falava mais, mas eles tinham religião. Tinha sacerdote, tinha templo, tinha tudo. Ok, a lei, tinha tudo. Tinha lei. O pai de João Batista, que foi o profeta do deserto, que quebrou esse silêncio profético através dele, o Senhor, usando a vida dele, o pai dele foi lá oferecer incenso, até que se manifesta um anjo do Senhor. Amém. Traz ali uma profecia e o Senhor volta a falar com Israel. Israel recebe ali o Messias, que era o Senhor Jesus, eles rejeitam e agora inicia-se um novo momento. Ou seja, se você se afasta do Pentecostes, do profético, só vai restar uma coisa, a religião, que é a vontade do homem. E, pastor Sérgio, ali é um assunto maravilhoso. É o que aconteceu em relação a quando a gente vê o candelabro em Éfeso, e o Senhor Jesus fala assim, olha, eu vou tirar o candelabro. Ou seja, tira a profecia, tira a operação do Espírito Santo. O que aconteceu com a história da igreja? Se corrompeu. É isso mesmo. Então vem o resgate em Sardes para que os remanescentes fossem ali sustentados pela operação do Senhor. Uma pergunta para você, Jerônimo. Como é que um homem pode saber se esse espírito de profecia está na vida dele, está no ambiente em que congrega? Quais são os indícios ou as evidências? Bom, primeiro, nós podemos ver a palavra. Amém. Nós estávamos falando até hoje, pastor Sérgio, que existem 3 situações que o homem não pode abandonar, que o crente, que o fiel não pode abandonar, que estão ligadas à palavra. O mistério, a profecia e a revelação. Amém. O mistério é o conjunto da profecia com a revelação, em que o Espírito Santo opera e traz esse mistério ao homem, traz esse mistério à igreja. Então, o irmão, a irmã, quer saber se o espírito de profecia está na sua vida? A revelação. Você tem ouvido a voz de Jesus? Amém. Você tem estado atento à profecia? O que é profecia? Profecia é o que Deus separou para este momento,
pastor Gideoti fala muito a respeito disso, que existem muitas pessoas que estão querendo conhecer coisas que o Senhor operou lá atrás e esquecem do que o Senhor está operando agora. Amém. Se preocupam com o histórico e esquecem o profético, quando na verdade é o profético que nos guia, que nos move. Ou seja, você tem ouvido a voz do Senhor? O Espírito Santo tem operado na sua vida? Quando você chega no culto e lê a palavra e participa, você vê a profecia, você encontra a Trindade, você encontra o Senhor Jesus na palavra, ou seja, o espírito de profecia, ele passeia pela igreja. Fora, perdão, Jerônimo, o próprio culto. Você está indo a um culto, tem lá, tem revelação, porque tem doutrina, tá ótimo, tem o louvor, tem salmo, né? Tem o cântico, mas tem revelação, tem visão, Tem o Senhor mistério, está falando, tem o mistério. Até porque, Júlio, um culto, falando agora especificamente do culto, Jerônimo falou muito dessa parte individual, mas agora trazendo para o culto, como é que a gente pode imaginar, cogitar um culto sem o espírito de profecia? Quando há, pastor Sérgio, pastores, quando há um mistério no culto, você não vai ver mais um grande pregador, você não vai ver um grande artista, um grande cantor, porque quem vai brilhar no culto, resplandecer, Amém. É a glória do Senhor. Amém. Um exemplo disso bíblico, quando os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, tristes, abatidos, o Senhor Jesus se revela a eles logo após a sua ressurreição. Eles voltam para Jerusalém e a Bíblia diz que enquanto eles anunciavam aos outros discípulos que estavam ali o que lhes aconteceram no caminho, olha, o Mestre se revelou a nós, o Mestre caminhou ao nosso lado, no partir do pão ele se revelou, Jesus está vivo. A Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu naquele instante e começou a testificar o que eles estavam falando. Que maravilha. Imagina que maravilha, que mistério. Ali estava o pregador falando de Jesus, testemunhando o que ele viveu. Imediatamente Jesus se manifesta na hora. Eu pergunto aqui os que estão participando conosco, será que quando o Senhor Jesus começou a falar, alguém ainda ficava olhando para os dois discípulos, o que eles tinham para dizer? Não, as pessoas só queriam ouvir Jesus falar. Então, um culto onde o Senhor Jesus se manifesta, o pregador desaparece, não importa quem pregou, não importa quem cantou, importa que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu queria contar uma experiência rápida que aconteceu em uma das nossas igrejas, foi até no culto a meio-dia, aconteceu recentemente. Um homem entrou na igreja, foi convidado por um irmão que estava ali do lado de fora da igreja, convidando para o culto a meio-dia. Em alguma das nossas igrejas tem culto a meio-dia, um momento de oração, de aproximadamente 20 minutos. E um homem foi convidado na calçada, entrou na igreja para participar do culto. Quando terminou o culto, ele foi receber uma oração pelos irmãos, pelos obreiros, e Deus deu uma revelação. Deus revelou que aquele homem tinha recebido um atestado. E desde que ele recebeu aquele atestado, a paz fugiu do coração dele. Ele não tinha mais sossego, não tinha mais paz, não tinha mais alegria. Mas o Senhor mostrava que ele tinha que entregar aquele atestado nas mãos do Senhor. O homem, ele começou a chorar copiosamente, porque ali estava um mistério da parte de Deus na vida dele. Aqueles obreiros não tinham ideia quem era aquele homem, não o conheciam, mas aquele homem, ele se abriu, ele disse, olha, eu estava passando por essa calçada, eu nunca havia entrado na igreja, eu estou aqui pela primeira vez e eu recebi sim um atestado. Há cerca de alguns meses atrás, 3 meses aproximadamente, ele perdeu a esposa. Esse atestado era o atestado de óbito da esposa dele. E ele disse, desde que eu recebi esse atestado, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais alegria. E hoje eu estava passando aqui nessa calçada com meu coração dilacerado, porque hoje seria aniversário dela. Mas me convidaram para entrar na igreja, eu estou aqui e agora eu estou entregando esse atestado nas mãos de Deus. Glória a Deus. Esse é um culto onde tem um mistério. A presença de Jesus, a revelação do Espírito Santo, foi o mistério que alcançou o coração desse homem. Pastor Sérgio, a gente pode usar esse texto? Por favor. Porque esse texto, ele representa o culto. Amém. Nós temos a pregação, ou seja, o servo de Deus sendo usado. Você tem o Senhor cooperando com a igreja. Ok. A doutrina presente, confirmando a palavra.
E os sinais, foi o que Júlio acabou de testemunhar aqui. Onde tem liberdade para o Espírito Santo operar, tem a doutrina, tem a cooperação do Espírito Santo, os sinais acontecem. Isso é muito importante e a gente faz questão de destacar. Nós não estamos aqui fazendo apologia de uma denominação, querendo te convencer a mudar de religião. Nós estamos falando de uma operação profética eterna, especial para este momento, que é o espírito de profecia, que quer estar na sua vida, da sua família, porque isso muda tudo. Só o espírito de profecia transforma o coração, traz o verdadeiro arrependimento. Mas, enfim, vamos aqui ler Atos 4:20, porque logo houve uma cura à porta do templo, lá, o coxo, etc., e pessoas se converteram, aquele alvoroço, e os discípulos, aqui particularmente Pedro e João, foram ameaçados, foram detidos. Nós vamos liberar vocês, mas parem de falar nesse nome. E eles respondem: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, quem tem o espírito de profecia não consegue ficar calado, não consegue deixar de proclamar neste momento que Jesus está às portas e vai voltar. Exato. Vejam, eles não falam, nós não podemos deixar de falar das curas, dos sinais. Não, eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Era viver completamente o Evangelho. Olha, Jesus. Porque o Evangelho é isso, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo fala conosco, nós temos visto. Não é que alguém nos contou, nós estamos vendo o que Deus está Somos testemunhas vivas. Aleluia. Testemunhas vivas. É a palavra de Joel, capítulo 2, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, ou seja, visão, sonho e o Espírito sendo derramado, ou seja, é a operação completa. A efusão do Espírito. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Nós não podemos deixar de falar. Não é um talvez. Nós não podemos. Até aqui, pastor Sérgio, se me permite, o irmão que está em casa, há quanto tempo você não tem falado do Senhor? Qual foi a última vez que o irmão evangelizou, que o senhor, que a senhora, que lutou por uma alma? Nós não podemos deixar de anunciar o nome de Jesus. Amém. É um chamado que todos nós temos e cada um de nós tem que viver esse chamado. Nós podemos fazer enviando um link do culto, do Trombetas e Festas, daquilo que o Senhor tem feito, convidando para um culto presencial. Nós não podemos nos calar, porque o que nós temos ouvido é muito especial. Glória a Deus. E o que nós temos visto é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Glória a Júlio, Deus. para encerrar, aquele que participa, aquele que tem ouvido a palavra, ele tem que estar preparado, não é? E só o Espírito Santo é quem pode preparar o homem. Sem dúvida. Tudo isso que nós temos dito, o derramar do Espírito Santo, o chamado de Deus, o poder da palavra de Deus, o mistério revelado, tem um só propósito: Amém. levar o homem para a eternidade. Há um cristianismo ao nosso redor que tem pregado um evangelho voltado para este mundo, para esta vida. É claro que Deus nos abençoa aqui, nada tem nos faltado. Deus tem sido o nosso provedor, mas o maior tesouro é a vida eterna com Deus, e essa bênção, a bênção da salvação, está à disposição do Senhor, da Senhora. Basta abrir o coração e receber Jesus como seu Salvador, Glórias a receber Deus. o batismo com o Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana. Amém. Pai do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor.